agradecemos também a presença de todos os que nos têm prestigiado em mais um evento da DGM Promoções e Eventos. Temos muitos convidados aqui de outras cidades, de Americana, de Sumaré, de Limeira, também de Piracicaba, pessoas que têm acompanhado os eventos promovidos pela DGM. E muitos do que aqui estão já nos têm acompanhado em outras ocasiões. Isso tem sido para nós um indicador de que as palestras que temos realizado devem estar acrescentando algo em suas vidas. E realmente esse é o alvo dessas palestras. Por isso, o retorno de vocês nas palestras é um encorajamento para todos nós, para que nós possamos prosseguir e aperfeiçoar ainda mais esse trabalho. Então, nós agradecemos a participação de todos nesta noite. Aqueles que já estiveram conosco em outras oportunidades e aqueles que estão participando pela primeira vez. Nós, da DGM, realmente nos sentimos bastante honrados com a presença de cada um de vocês. Vocês podem ter certeza que o que abrilhanta essas palestras é a presença de cada um de vocês. Eu gostaria de falar a respeito da programação, para aqueles que ainda não conhecem. A programação da nossa palestra será da seguinte forma. Logo depois dessa apresentação, nós teremos a palestra. Após a palestra, nós faremos um sorteio de brindes e livros. E, por fim, todos poderão se servir do jantar, com direito a refrigerantes e também sobremesa. Creio que está bem para todos assim, né? E agora nós temos a honra de, mais uma vez, apresentar o palestrante desta noite. O palestrante já esteve conosco em outras ocasiões e está aqui novamente para colaborar conosco para trazer a revelação da Palavra de Deus. O palestrante dessa noite é o senhor Ezra Ma. Ele veio para ministrar a palestra dos 7 selos de Apocalipse. Vamos falar um pouco a respeito de Ezra Ma. Ezra Ma é formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tem mestrado em Ciências de Computação pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, Estados Unidos, da América. Tem curso de Administração de Empresas pela Universidade de Pepperdine, Sherman Oaks, Estados Unidos da América. E como profissional, exerceu o cargo de engenheiro-chefe em projetos aeroespaciais de 1979 até 1986 na Teledyne Systems Company, Northridge, Califórnia, Estados Unidos. Ezra Ma é nascido aos 23 de março de 1952 e a naturalidade é Hong Kong. Assim como hoje nós estamos no Hong Kong, China. Há uma coincidência. Mas a sua nacionalidade é norte-americana. É casado e pai de 4 filhos. Ezra Ma converteu-se ao Senhor no dia 15 de março de 1965 e dedica-se em tempo integral aos interesses de Deus desde 1986. Já faz 10 anos. É presbítero da igreja em Sumaré. É palestrante e conferencista no Brasil e América do Sul. É intérprete em conferências no Brasil, América Latina e também Estados Unidos. Traduz para o inglês, espanhol e chinês. É tradutor de literatura cristã e diretor de um centro de conferências cristãs em Sumaré. Creio que é o suficiente para convidarmos Ezra Ma para conduzir a palestra dos 7 selos de Apocalipse.
Essa má. Vamos orar primeiro. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por mais uma oportunidade que nos dás de ouvir a tua palavra, de estudar esse livro tão misterioso que é o livro de Apocalipse. Um livro que tem estado fechado por tantos séculos e que tu nos abriste, Senhor. Pedimos que tu concedas a cada participante desta noite espírito de sabedoria e revelação, para que todos possam entender o que está escrito nesse livro. Não apenas por curiosidade, mas que esse livro possa ser um sentido para nós. Para que nós possamos te buscar e te conhecer verdadeiramente. Senhor, abençoa cada participante. Nós te louvamos nesta noite, porque tu és o Cordeiro que foi considerado digno de abrir este livro. Tu és o leão da tribo de Judá, na raiz de Davi, digno, único digno neste universo, de abrir este livro com os seus 7 selos. Nós te agradecemos, Senhor, por ter aberto esse livro para nós. Fala conosco esta noite. Que essa palestra seja uma ajuda para cada um de nós. Nós te agradecemos em teu nome. Amém. Queremos agradecer a presença de todos, como o Alexandre já falou. E só queria conhecer mais os participantes. Quem está aqui pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Quem participou da última palestra, Tempo do Fim? Levante a mão, por favor. Quem não participou da palestra do Tempo do Fim, mas participou de outras palestras? Obrigado. Assim eu saberei como me conduzir, né? Já saberei como falar dos detalhes da palestra desta noite. Realmente, né, como o Alexandre falou, eu nasci em Hong Kong. O nome desse restaurante é Hong Kong China. Quando vi o convite, palestra, jantar palestra, 19h30, Hong Kong China. Pensei que aparece ia ser lá em Hong Kong, na China. Para quem mora em Piracicaba, isso é óbvio que é restaurante, mas quem vem de outra cidade, pensa que é Hong Kong China. Então, alguns perguntaram para mim, você vai em Hong Kong, na China, a palestra? Ainda bem que não, né? Hoje foi distribuído um pacote para vocês. No pacote vocês têm um bloco, tem uma caneta, tem um livro de apoio, que é os 7 selos de Apocalipse. Vocês têm o esboço da palestra desta noite. E você tem uma folha, um encarte com a leitura da Bíblia. Realmente hoje nós vamos ler um monte de versículos. Não há como escapar. Se nós queremos conhecer os 7 selos e as 7 trombetas, nós não pusemos aqui as 7 taças, porque realmente não daria tempo e não caberia nessa folha. Hoje à noite nós vamos tentar falar em 1 hora e um pouquinho, algo muito vasto, muito inclusivo, muito abrangente. Então nós não vamos conseguir falar em todos os pormenores. É por isso que eu gostaria de apresentar para vocês, antes de mais nada, algumas dicas de como vocês podem se aprofundar nessa matéria. O livro de apoio desta noite é os 7 selos de Apocalipse. Eu gostaria de ler com vocês, que está aqui na contracapa. Há muitos mistérios neste universo. O mistério da vida, o mistério da existência do homem, o mistério da morte, sem falar do próprio universo, tão insondável, tão misterioso. Além disso, queremos saber sobre o fim de todas as coisas, sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. Quem pode decifrar esses mistérios?
Quem está habilitado para responder a todas essas perguntas? Apocalipse registra que todos os mistérios do universo estão encerrados em um livro fechado com 7 selos. Cada selo revela uma etapa da história da humanidade, até o final de todas as coisas. 4 selos já se cumpriram. E hoje, às vésperas de um novo século e de um novo milênio, estamos próximos do cumprimento dos últimos 3 selos. Este é um momento de decisão. Leia os 7 selos de Apocalipse e decida seu presente e seu futuro. Também gostaria de ler com vocês o prefácio. Vamos abrir com esse livro e ler o prefácio. O livro de Apocalipse desperta sentimentos diversos nas pessoas, como medo ou mera curiosidade. Eu não sei quantos vieram essa noite aqui com medo, querendo saber o que vai acontecer. Fica apavorado. Eu já conversei com muita gente. Muitos não leem o livro de Apocalipse, está na Bíblia, porque tem medo disso. Tem medo daquela besta com esses chifres, aquelas cabeças todas. Tem medo de todas aquelas pragas, aqueles selos, aquelas trombetas, aquelas taças. E tem outros que têm curiosidade desse livro. Puxa, eu gostaria de saber o que está nesse livro. Eu espero que hoje à noite ninguém esteja aqui apenas por medo e curiosidade. Eu espero que nesta noite, através de um livro tão misterioso, tão intrigante, vocês possam encontrar o propósito de Deus para a vida de vocês. Esse livro é um livro maravilhoso. A quem o despreze, enquanto outros, apesar de não entendê-lo, respeitam. Aos que são atormentados com as figuras de animais e prenúncios de sofrimento, enquanto outros são encorajados com as palavras de amor e consolo desse livro. Aos que se preocupam com o anticristo. E aos que voltam o coração para Cristo. Eu espero que sejamos desses, irmãos. Amém. Aqueles que voltam o seu coração para Cristo. Mas, de qualquer maneira, é impossível permanecer indiferente ao livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia encerra toda a revelação de Deus e narra o fim de todas as coisas. De maneira muito clara e detalhada, encontramos nesse livro o registro do fim da história da humanidade e do destino de cada pessoa. Tudo isso está em um livro fechado com 7 selos, os quais ninguém pode abrir. Então, como entender esse registro, se ele é cheio de símbolos, de figuras, de difícil interpretação? Como abrir os 7 selos e poder ler sobre o nosso destino? Hoje, os 7 selos estão abertos. Esse livro, Os 7 Selos de Apocalipse, reúne uma série de artigos publicados originalmente no jornal Árvore da Vida, agora revisados e ampliados, e apresenta de maneira resumida o conteúdo do misterioso Apocalipse. Não pretendemos saciar a curiosidade de ninguém. Essa é a meta de nós hoje à noite. Nós não pretendemos de maneira nenhuma saciar a curiosidade. Mas a nossa meta é de ajudar as pessoas a decidirem como enfrentar o fim dos tempos. Como se posicionar diante dos fatos que em muito breve ocorrerão. Nosso presente e nossa eternidade dependem dessa decisão. Nós vamos ver ao longo da palestra de hoje à noite como isso é verdade. Já falamos na última palestra do tempo do fim. Como o teor da palestra pode se aplicar a 2 grupos de pessoas. Algumas coisas se aplicam àqueles que não têm um conhecimento pessoal e íntimo com Deus, com Jesus Cristo. E outro é aquele que se aplica àqueles que já receberam Jesus Cristo e que já tiveram uma experiência pessoal com Deus e é considerado hoje filho de Deus. Hoje na Terra, 2 povos,
dois grupos de pessoas. Os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Todos foram criados por Deus. Mas filhos de Deus são aqueles somente que nasceram de Deus. E para nascer de Deus, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E isso nos torna filhos de Deus. E essa experiência pessoal, João 1,12, nos fala de uma maneira muito simples. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que nós vamos ver hoje à noite, né? A propósito, nós temos hoje um quadro que, baseado no qual nós vamos procurar elucidar e ilustrar melhor a palestra da noite. Era a nossa intenção colocar aqui no computador e fazer dar uma cópia para todos, mas não nos foi possível. Quem sabe uma oportunidade futura, vamos fazer um quadro colorido desse e distribuir para os participantes da palestra. O que nós vamos ver hoje à noite envolve esses dois grupos de pessoas. Aqueles que são criaturas de Deus e que mesmo no meio de todos esses eventos se recusam a se voltar para Deus. E eles vão sofrer muito, vão passar pela grande tribulação e todas as trombetas, todas as taças, o quinto selo, o sexto selo, todas essas coisas vão se aplicar a eles. Mas há outro grupo de pessoas que são os filhos de Deus, que vão ser preservados durante esse período. A decisão cabe a cada um. Se você quer ser preservado, ou até mesmo removido desse lugar, desse período, para um lugar seguro, ou você quer passar por tudo isso, cabe a nós a decisão. A palestra de hoje à noite objetivamente vem colocar simplesmente esses fatos diante de vocês, para que cada um de nós possa decidir o que quer. Se você já é um crente, se você já é um cristão, não pense que você já está seguro, a salvo. Não. Nós vamos ver hoje à noite. Se você não se voltar para o Senhor, não for um cristão absoluto para Deus, você vai passar por esses 3 anos e meio da grande tribulação. Eu espero que depois de hoje à noite ninguém queira ficar nesses 3 anos e meio. Isso é algo terrível. Espero que isso seja um incentivo para que todos possamos buscar a Deus, amá-lo, entregar-nos a Ele e viver só para Ele. E dar a nossa vida para Ele, porque Ele deu a vida dele por nós. Bom, algumas dicas. Tudo isso que nós estamos falando, na última palestra e na palestra de hoje, faz parte de um estudo chamado escatologia. Se você for no Aurélio, dicionário Aurélio, você vê que escatologia, para nós é um termo bom, mas também escatologia, por outro lado, tem um significado muito negativo. É o estudo das fezes. Também chamei de escatologia. Nós não vamos estudar fezes hoje também. Nós vamos pegar o segundo sentido da escatologia. O segundo sentido da escatologia é o estudo dos acontecimentos dos últimos dias. Isso vem no grego, eschatos. Em grego quer dizer último. E logos quer dizer a palavra, o estudo. Então, escatologia quer dizer o estudo dos acontecimentos dos últimos dias. Eu espero que todos não fiquem apenas com o que foi distribuído nessas 2 palestras que nós demos. Eu espero que todos, esse é o meu desejo, sincero, que todos procurem se aprofundar mais nesse assunto. E para isso nós queremos sugerir as seguintes leituras para vocês. Os livros da Bíblia que vocês precisam ler para entender a escatologia. Primeiro, o livro de Daniel, no Velho Testamento.
Segundo, vocês podem tomar nota, né? Segundo, é o livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. E o terceiro é o livro de Mateus, os capítulos 13, 24 e 25. Repetindo, o livro de Daniel, Apocalipse do Novo Testamento e Mateus, capítulos 13, 24 e 25. Não é leitura fácil, mas vocês precisam ler esses trechos bíblicos para ter, pelo menos, o equipamento básico para poder entender a escatologia. Agora, de literatura, de livros, que podem nos ajudar, trabalhos por escritos sobre a escatologia. Quero primeiramente apresentar esse livro que foi distribuído na última palestra. Esse livro é um livro obrigatório para todos. Esse livro, na verdade, é a introdução à palestra de hoje. Nós já vimos isso um mês atrás. Aqui tem a visão da grande estátua, a visão dos 4 animais, a visão do carneiro e do bode, e a visão das 70 semanas. E muitas coisas mais. Então é um livro obrigatório. O segundo livro que pode ajudar vocês, o segundo estudo, é esse estudo de Apocalipse. São 2 volumes. O que nós vamos mostrar para vocês hoje é apenas um trailer de um filme. Um trailer. Você quer assistir o filme inteiro? Aqui. Você pode ver, está o trailer, está o filme. E o terceiro estudo, eu não tenho aqui agora comigo, mas no final da palestra, os irmãos vão ter ali disponível ali atrás, é o estudo de Mateus. Então essa é a coleção escatológica que nós temos à disposição de vocês. Claro, com o livro 700 de Apocalipse. Esse livro é para despertar um pouco o gosto, para despertar um pouco em vocês o interesse pelo assunto. Mas de maneira nenhuma os detalhes são todos. Hoje nós vamos falar algo mais do que está aqui. Vamos abrir o livro. Eu queria passear rapidamente, pelo livro com vocês, rapidinho. No capítulo 1, na página 7, nós temos a interrupção da história de Israel. No capítulo 2, o livro é selado com 7 selos. Capítulo 3, os 4 primeiros selos. Nós vamos falar sobre isso na palestra de hoje à noite. Tem o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. O quinto selo, capítulo 4, nós vamos também abordar hoje à noite. Capítulo 5, o sexto selo, também vamos abordar. Na página 37, os vencedores, capítulo 6, nós não vamos abordar. Não há como, isso aqui é uma palestra, só em si é uma palestra já. Capítulo 6, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. São 4 capítulos sobre os vencedores. Nós não vamos abordar isso aqui. Capítulo 10, na página 61, o 7º selo, nós vamos abordar. Capítulo 11, a grande pedra de Daniel, aquela pedra que, se vocês participaram da última palestra, vocês sabem, aquela pedra que veio e não foi cortada por mãos humanas e esmiuçou aquela grande estátua, os dedos dos pés, a estátua caiu. Aqui fala os detalhes daquela grande pedra. Então nós vamos ficar na esfera dos 7 selos. Mas hoje à noite também vamos falar das 7 trombetas, que não estão detalhadas nesse livro. Então nós vamos ter bastante assunto para falar hoje à noite. Vamos começar. Na última palestra, vamos olhar para esse quadro aqui. Nós vimos a questão das 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Aqui em cima nós vemos o seguinte título: a dispensação da lei. O período da dispensação da lei começa lá no tempo de Moisés, ali, parede ali, tempo de Moisés.
E vem até aqui nesse traço. Até o dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Essa é a dispensação da lei. Dispensação é uma palavra, talvez um pouco difícil de vocês entenderem, é uma palavra bíblica. Significa um período no qual Deus trata com o seu povo de certa maneira. Então, o período desde Moisés até Jesus ser crucificado, nesse período, Deus tratava com o seu povo, lidava com o seu povo baseado na lei de Deus, nos 10 mandamentos, com seus estatutos e com todas as suas ordenanças. Você violou um mandamento, é morte para você. Ou você teria que ter um animal do tabernáculo ou do templo e sacrificar. Arranjar um substituto. A lei era rigorosa. Quem era pego em adultério, uma mulher pega em adultério tinha que ser apedrejada. E um monte de coisas. Você pode ler isso em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, no Velho Testamento. Então era a dispensação da lei. A partir da morte de Jesus, houve uma mudança. Começou a funcionar. O relógio das 70 semanas começou. Nós vimos na última palestra que Deus determinou 70 semanas para o povo judeu. 70 semanas quer dizer o quê? Cada semana é uma semana de anos, não é uma semana de dias na Bíblia. Uma semana é uma semana de 7 anos. Então 70 semanas são 490 anos. Deus determinou para o povo de Israel um período misterioso de 490 anos. Nesses 490 anos, iria acontecer tudo para o povo de Israel. Então, Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 26, nós vimos na última palestra, nos mostram que desde a ordem para reedificar Jerusalém até a conclusão da reedificação de Jerusalém, transcorreram 49 anos, 7 semanas. Então o povo voltou, e em 7 semanas de ano, ou seja, 49 semanas, eles concluíram a reedificação da cidade. Então, desconta agora. 70 menos 7, faltam quantas semanas? 63. E o mesmo Daniel, capítulo 9, versículo 26, fala que da conclusão da reedificação de Jerusalém até o Messias ser cortado, o Messias ser morto. Quem é o Messias? É Jesus Cristo. Desde a conclusão da reedificação de Jerusalém até Jesus ser morto na cruz, Daniel falou com a precisão incrível. 62 semanas de ano. 434 anos. Se você pegar os livros de história e calcularem desde aquele ano, quando foi dado o decreto, até o ano que Jesus morreu, descontando os 4 anos que houve no erro do nosso calendário, está em 5. Isso nos leva até tremer, se tiver precisão da profecia, das profecias bíblicas. Então, 62 semanas, mais 7 semanas, quantas semanas já foram? 69. Faltam quantas semanas? Uma. Mas o que aconteceu? Quando Jesus veio, o povo judeu rejeitou a Jesus. Eles não aceitaram a salvação que Jesus veio trazer para eles. Eles rejeitaram a Jesus. Você se lembra que em Mateus, capítulo 24, daí Deus abandonou o povo judeu temporariamente. Daí Jesus falou, a partir de hoje, né? Falou para Jerusalém, né? Falou para Jerusalém. Desde agora, nos deixa a cidade desolada. Deus abandonou o povo judeu temporariamente. Então houve aqui uma suspensão dessa história do judeu das 70 semanas. Houve uma interrupção. Por isso que há um intervalo aqui, ó, em branco. A história do povo judeu foi interrompida aqui. E essa história
retomada quando apareceu o anticristo. Está pintado em amarelo aqui, ó. A última semana. A aliança do anticristo com os israelitas por 7 anos. Agora, quando vai aparecer esse anticristo? Nós não sabemos. E esse período em branco aqui, quantos anos já tem durado? 1996 anos. Quer dizer, na verdade, descontando os anos que Jesus viveu, menos 33 anos, 1960 e poucos anos. Já passaram. Quanto tempo vai durar ainda? Não sabemos. Mas sabemos que está próximo. Vocês ouviram, né, os eventos recentes que aconteceram na terra de Israel. Estão lá mexendo naquele túnel lá. Onde está a mesquita. Onde está aquele templo sagrado. Que embaixo de toda aquela estrutura está as ruínas do antigo templo. Tudo isso está acontecendo. Não vai durar muito mais tempo para começar a última semana. Essa era aqui é chamada Era da Graça, dispensação da graça. É a Era da Igreja. E quando, quer dizer, o cronômetro parou aqui, deu um stop temporário. E quando começar aqui, vai dar a continuação e vai ser os 7 anos finais dessa história. Bom, com essa introdução, nós vamos agora ver os primeiros 4 selos. Deixa eu dar uma dica para vocês também. Como se deve estudar o livro de Apocalipse? Eu vou aqui, vocês podem tomar nota se quiserem. O livro de Apocalipse se divide em 5 sessões. O capítulo 1, versículos 1 a 8, é a introdução. Capítulo 1, versículos 1 a 8. O capítulo 1, versículo 9 a 20, são as coisas que João viu naquele momento que ele estava escrevendo. As coisas vistas. Capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22, são as coisas presentes no tempo de João, quando ele escreveu o Apocalipse. E o capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5, são as coisas futuras, que nós vamos ver hoje à noite. E a última sessão é a conclusão, capítulo 22, versículo 6 a 21. Eu vou repetir rapidamente a introdução, capítulo 1, versículos 1 a 8. As coisas vistas, capítulo 1, versículos 9 a 20. As coisas presentes, capítulo 2, versículo 1 até capítulo 3, versículo 22. As coisas futuras, capítulo 4, versículo 1 até capítulo 22, versículo 5. E a conclusão, capítulo 22, versículo 6 a 21. Isso está em Apocalipse 19. Ali, Jesus fala para João as coisas que viste, as coisas presentes e as coisas que não viste. E tem os 2 extremos, a introdução e a conclusão. O que João viu foi o Jesus glorificado, andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Aquilo que já tinha visto. Aquilo que ele estava vendo naquele momento, quando Jesus estava falando para ele, era a situação dos 7 candelabros de ouro, uma descrição das 7 igrejas. E as coisas do futuro, a partir do capítulo 4 em diante, é o que nós vamos ver hoje à noite. Agora, quem lê Apocalipse pensa que tudo é uma tripa só. Capítulo 4 até o 22, hoje que conclusão, como é que eu vou entender isso? Eu vou dar uma dica crucial para vocês. O capítulo 4, versículo 1, até o final do capítulo 11, é um esboço geral, um mapa geral. Quando chega no final do capítulo 11, já é o fim. Então, vou ler para vocês rapidinho da Bíblia.
Vocês também, se quiserem, podem acompanhar. Vamos ver se está aqui. Isso. Ó, na folha dos versículos, no canto inferior direito, no 4 ali, ó, o 7º anjo tocou a trombeta. Então já era a 7ª trombeta, já é a última trombeta aqui, ó. A 7ª trombeta aqui, ó, a última trombeta desse quadro. E no finalzinho, na última frase, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Aqui terminou tudo já. Aqui é o final do mapa. Aqui é o final da 7ª trombeta. 7 taças estão aqui. Por isso que houve aqueles trovões, saraivada, terremoto, relâmpagos e vozes. Então, do capítulo 4, versículo 1 até o final do capítulo 11, nós temos um esboço geral de todos os eventos, desde aqui, ó, a morte de Jesus até o final da última trombeta. Esse é o mapa geral. Agora, no capítulo 12, quando você for ler, você vai ver lá um grande dragão, uma mulher lá. Então você pensa, puxa, é uma continuação da história. Não. A partir do capítulo 12 até o capítulo 22, versículo 5, o que vocês veem são os detalhes. São os detalhes, é um zoom. Né? Você mostrou o mapa geral, puxa, tem todo o mapa agora. Daí, a partir do capítulo 12, Deus, o que Deus faz? Deus fixa um ponto naquele mapa e dá um zoom. Você entende? Daí você vê os detalhes. Aí está cheio de detalhes. 12, 13, 14, dá os detalhes da besta, dá os detalhes do falso profeta, os detalhes de algumas coisas que vão acontecer, referente às diferentes trombetas. Os detalhes estão ali. Os detalhes da grande Babilônia, assim por diante. Então isso é crucial para nós entendermos esse livro. Capítulo 4 até 11, o esboço geral, o mapa geral. Capítulo 12 em diante, os detalhes. Assim, você vai poder encaixar. Estou lendo o detalhe do que ponto. Você pode voltar para o capítulo 4 a 11 e ver onde estão os pontos. Tá bom? Vamos começar. Os primeiros 4 selos. Vamos agora ler o que está nessa folha de versículos. Havia um livro lá. Um livro fechado, selado. Tinha os mistérios que nós vamos ver hoje. Daí, um anjo chamou João para dar uma olhada lá, para subir com ele e dar uma olhada. Então, João foi lá e foi perguntado: quem é digno para abrir esse livro? Ninguém foi achado digno. E João começou a chorar muito, porque ninguém foi encontrado digno para abrir o livro. De repente, um dos anciãos falou para ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é digno para abrir esse livro com seus 7 selos. Quem é esse leão da tribo de Judá? A raiz de Davi era Jesus Cristo. Então, quando ele abriu o olho para ver, ele viu lá um cordeiro, como tinha sido morto recentemente. E ele, então, tomou o livro e abriu o selo, um por um. Jesus é o único qualificado para abrir esse selo. E hoje ele está abrindo esse selo para nós. Daí, vamos ler o primeiro versículo. Quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então vamos também para o esboço, né, da palestra. Vamos ver a interpretação aqui. Os primeiros 4 selos são 4 cavalos com os seus cavaleiros, numa corrida de 4 cavalos. Aí está outro segredo. Vou passar a segunda dica aqui para entender. Nosso conceito é que vem o primeiro selo, depois vem o segundo selo, em ordem sequencial. Depois vem o terceiro selo, e o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E depois do 7º selo, começa a primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª trombeta.
E depois da sétima trombeta, a primeira taça, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima taça. Não, se você for tentar entender assim, você não vai entender nada. Isso não é de acordo com a revelação que está na Bíblia. O segredo está aqui, nesse quadro. Vocês precisam, já desde agora, que nós vamos interpretar isso aqui, ter em mente o seguinte: os primeiros 4 selos correm juntos. Começam juntos, são 4 cavalos, deu a partida, os 4 cavalos começam a correr juntos. É uma corrida de 4 cavalos, que começa desde a morte de Jesus e vai até o final da grande tribulação. Quer eu pegar? Corrida de 4 cavalos. Nós vamos ver quais são os 4 cavalos. E lá no meio, depois do começo da última semana, vem o 5º selo. Aparece o 5º selo. Depois do 5º selo, aí sim é sequencial. Vem o 6º selo. Depois do 6º selo, também é sequencial. Vem o 7º selo. Agora o 7º selo começa depois do 6º selo e vai até a eternidade futura. Nunca mais acaba o 7º selo. Vai embora. Até a eternidade futura. Agora você precisa ver o seguinte: está outro segredo. Aí está outro segredo. O conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas. As 7 trombetas não vêm depois do 7º selo. Na verdade, o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas. Daí vem a primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta trombeta, sexta trombeta. Daí vem a 7ª trombeta. Tudo sequencialmente. E a 7ª trombeta também vai até a eternidade futura. E inclui um monte de acontecimentos, entre os quais estão as 7 taças. Deu para pegar? Então não é uma tripa sequencial. Na verdade, são coisas encaixadas uma dentro da outra. Os 4 primeiros selos correm juntos, acontecem juntos, vão até o final da grande tribulação. Daí começa o 5º selo, depois vem o 6º, depois vem o 7º, que vai até a eternidade futura. Agora, o que está dentro do 7º selo? As 7 trombetas. Tudo sequencialmente. E o que está dentro da 7ª trombeta? Um monte de eventos, um monte de acontecimentos, entre os quais estão as 7 taças. Então, as 7 taças estão dentro da 7ª trombeta, as 7 trombetas estão dentro do 7º selo. Tá? Então, com isso em mente, você não pode entender o que está na Bíblia. Então, vamos começar a interpretar o primeiro selo. O primeiro selo, um cavalo branco e seu cavaleiro. Isso representa a propagação do Evangelho. Então, eu falo o seguinte: vamos pegar os primeiros 4 selos do livro, tá? Para facilitar. O livro está bem explicado. Então, vou aproveitar para ficar no livro, para você já poder usar o livro que você receber. Página 20, o cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco é a pregação do Evangelho. Na Bíblia, branco significa limpo, puro, justo e aprovável. O cavalo branco, então, é um símbolo da pregação do Evangelho, o qual é limpo, puro, justo e aprovável perante os homens e Deus. No versículo 2, nós já lemos, né? Então, viu um cavalo branco, seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. O arco é usado juntamente com uma flecha, sem a qual ele para nada serve. Mas vocês podem notar que o cavaleiro branco, né, que estava aqui com o arco, não tinha flecha. Cadê a flecha nesse cavaleiro? Isso indica que a flecha já havia sido atirada. Atirada onde? Contra o inimigo a fim de destruí-lo. E a vitória já foi obtida para o estabelecimento do Evangelho da paz. Agora a luta cessou e o Evangelho é proclamado pacificamente. Na cruz, a flecha foi atirada contra Satanás e aí ele foi derrotado. E a luta contra ele foi vencida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Portanto, o arco sem flecha é a declaração de que a guerra contra Satanás está terminada e que a vitória já foi obtida. Então, a flecha foi atirada, então o cavaleiro só tinha um arco na mão.
E ele tinha uma coroa. A coroa aqui representa a glória. E a Bíblia fala que o Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. Isso representa o Evangelho. E ele saiu vencendo e para vencer. Você sabe que desde a morte de Jesus, o Evangelho vem sendo pregado, tem sido vitorioso. Quando os Césares do Império Romano tentaram terminar com o Evangelho, não conseguiram. Quanto mais matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. E até hoje o Evangelho prevalece. Nos países comunistas tentavam dar cabo do cristianismo, dos cristãos, mas eles estão lá se multiplicando. O Evangelho venceu, continua vencendo e vai vencer até a volta do Senhor. Então isso é representado pelo cavalo branco e seu cavaleiro. Continua a leitura na folha, no versículo. Quando abriu o segundo selo, ouviu um segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse segundo selo, com o cavalo vermelho e seu cavaleiro, representa a propagação da guerra. A cor vermelha representa o sangue, o derramamento de sangue. E ao cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Então é guerra. E foi lhe dada uma grande espada. Você sabe que a espada é usada na guerra. Então, desde a morte de Jesus até hoje, o que tem acompanhado o Evangelho? Digam-me. Guerra. Não tem havido nenhum período de paz. É guerra. É o Evangelho e a guerra. Agora, uma coisa é impressionante. Toda vez que há uma guerra, milhares vão atrás de Deus. Toda vez que há uma guerra, as pessoas se voltam para Deus. E o Evangelho é pregado mais nos mundo. Então a guerra, na verdade, acompanha o Evangelho e leva as pessoas a receber o Evangelho. E esses dois cavalos estão correndo juntos. Até hoje tem guerra. Vamos para o terceiro cavalo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como de voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo aqui é um cavalo preto. Ele tinha na mão uma balança. A balança naquela época era usada para pesar metais preciosos, pesar ouro, pesar prata. Mas aqui estavam pesando comida com balança. Mas sabe que comida naquela época não se pesava com balança. Se usavam medidas para secos, né? Eram tantas medidas, né? Como no tempo de criança no armazém, a gente ia lá e o pessoal pegava lá o seu João no armazém, pegava uma conchezinha, pegava o feijão, daí, claro, foi na balança. Mas naquele tempo, a medida de cereais era uma medida de capacidade. Mas aqui estavam medindo comida com uma balança pequena. Sabe aquela balança com uma barbantinha, né? Que é usada para pesar metais, estavam pesando comida. O que isso mostra? Escassez de comida. Isso representa a fome. E aí ele continua, dizendo: e não danifiques o azeite e o vinho. 3 medidas de cevada por um denário. 1 medida de trigo por um denário. O denário era o salário de um dia. Então, um pouco de grão. Trabalhar o dia inteiro para ganhar um pouco de grão. Isso mostra a escassez de comida em tempo de guerra. Então, é a fome. E o cavalo é preto. Porque a fisionomia daqueles que passam fome, né, nos países que tem guerra, a fisionomia é uma fisionomia escura, escurecida. A pele não é mais saudável, a pele escurecida. Então é a cor da fisionomia daqueles que estão sofrendo fome. Desde o tempo de Jesus até hoje tem havido fome. Nos países africanos tem fome. No Brasil tem fome. Nós vamos comer bem hoje à noite, depois da palestra. Mas tem muita gente passando fome. Então isso também acompanha, o cavalo está correndo junto. Vamos para o próximo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. Agora eu quero salientar um item. Toda vez que a nossa Bíblia usa inferno, é uma palavra mal traduzida. A palavra correta, de acordo com o grego, é Hades.
É uma palavra grega. Denota um lugar. Não um lugar onde como eu vou dizer, não é um lugar permanente, mas é um lugar temporário onde os mortos vivem. Tá? O lugar permanente dos incrédulos vai ser um lugar aqui na Nova Jerusalém, fora do novo céu e nova terra, um lugar chamado Lago do Fogo. O Lago do Fogo é que nem um presídio. Depois que foi dada a sentença para um criminoso, ele vai para o presídio. Mas enquanto aguarda a sentença, ele fica onde? Fica na cadeia. A penitenciária é para os que foram sentenciados. Quem não foi sentenciado fica na cadeia. É um lugar provisório. O inferno. Toda vez que nós lemos inferno, se estuda por Hades. Quando você lê a Bíblia, é bom ter algumas versões diferentes. Tem a versão revista e atualizada, que é a melhor versão para o Novo Testamento. Mas tem uma outra versão que vocês podem consultar, que é a versão da Imprensa Bíblica Brasileira. Versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, e ali fala Hades. E tem algumas Bíblias anotadas, né? Tem nosso rodapé com as palavras originais do grego, ali fala Hades, para ver claramente. Então o Hades seguia a morte. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade. Mortandade aqui é a praga, peste. E por meio das feras da terra. Então aqui fala claramente o que é esse quarto cavalo. Cavalo amarelo do seu cavaleiro, é a morte. E a cor amarela é a cor de alguém que foi contagiado pela peste. Então, cor amarelada. A morte corre na frente, os cavalos, e atrás segue o Hades, recolhendo todos os mortos. As pessoas morriam e ele vai recolhendo todos os mortos. É o lugar onde os mortos ficam. E matam a quarta parte da terra na espada. A morte também tem seguido a humanidade desde a crucificação de Jesus. Hoje de manhã caiu um avião em São Paulo. O avião da TAM caiu pertinho do aeroporto de Congonhas, no bairro de Jabaquara, caiu em cima de uma casa. Quando eu vi a notícia de manhã, me falaram, eu liguei a televisão para ver, acompanhar um pouco, parece que tinham 80 e poucas pessoas a bordo. Eu não sei qual foi o resultado, quantas pessoas morreram. Quantas pessoas morreram? Todas. Todas? 108 mortes, mais de pessoas das casas onde o avião caiu. A morte nos acompanha o tempo todo. A morte acompanha todos nós, o tempo todo. Depois que nós morremos, o Hades vem e embora. Acidentes de trânsito ocorrem todos os dias. Acidente de avião, frequentemente. Nas guerras, pessoas com doenças, câncer, isso, ataques de coração. Pessoas morrem afogadas. A morte acompanha a gente todos os dias. É o quarto cavalo. Depois pode ver uma corrida igual. O cavalo branco está na frente. E os 3 cavalos correndo atrás. Por um lado é negativo, mas por outro lado, por causa desses outros 3 cavalos, as pessoas sentem necessidade de Deus. Bom, terminamos os 4 selos. Não vou poder entrar em detalhes, né? Por causa do tempo. Mas eu estou atrasado. Eu estabeleci o cronograma, mas já estou atrasado. Então, nós temos que acelerar. Então, vocês leiam os detalhes nesse livro, naquele livro que eu recomendei, se vocês estiverem interessados, né? Agora nós vamos ter algo. Agora as coisas vão começar a se abrir, as coisas vão ficando mais sérias. Isso aqui é algo com os quais convivemos todos os dias. O Evangelho, a gente tem ouvido falar, uns aceitaram, outros continuam indiferentes. Ouvindo o Evangelho, não sei, N vezes, e até hoje, já que nós receberam Jesus. O cavalo está correndo ainda. A porta ainda está aberta, estamos aqui ainda. Recebam o Senhor antes que seja tarde demais. Os outros 3 cavalos estamos muito familiares. Primeiro, guerra. No Brasil nós não temos muita guerra. O brasileiro é um pouco pacífico. Graças a Deus por isso. Mas eu vim de um lugar em que meus pais viveram a guerra desde a minha infância.
guerra dos japoneses, guerra Segunda Guerra Mundial, guerra dos comunistas. Meu pai e minha mãe se casaram debaixo do tiroteio de canhões. Logo após o casamento, não tiveram lua de mel, não. Meu pai teve que pegar um avião e fugir. Então minha mãe ficou. 2 anos de separação. Eu não sei o que é isso. Eu nasci em Hong Kong, vim para esse país maravilhoso, não sei o que era. Mas, percorrendo esse continente afora, eu tenho visto morte. Eu tenho visto a fome. São cavalos estão correndo. Estão correndo. Eles vão correr até a volta do Senhor. Agora vamos para o 5º selo. As coisas vão começar a se tornar mais sérias. Vamos ler aqui na folha. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui nós temos um altar. Para você entender um pouco, o altar é aquele que ficava fora do tabernáculo, no átrio exterior. Tem um altar de holocausto de bronze, onde os animais eram sacrificados. O sangue dos animais escorriam e caíam debaixo da terra, e eram absorvidos da terra. Um pecador tinha que levar um animal, e tinha que imolar o animal, e o sangue era aspergido em volta do altar. E a carne do animal era colocada em cima do altar e era queimada como substituto pelo homem pecador. Isso era no Velho Testamento. E quando Deus cheirava o aroma da fumaça, Deus se contentava com a morte daquele animal no lugar daquele pecador. E o átrio exterior, o pátio, onde o altar ficava, representa a terra. Era terra batida, terra seca, terra batida. Então aqui nós temos um altar. Então João viu esse altar lá. E debaixo desse altar estavam as almas, os espíritos daqueles que haviam sido decapitados, sido mortos por causa do testemunho que sustentavam. Eram aqueles que foram martirizados por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Deus, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Quem foi o primeiro mártir, sabe? Quem foi? Abel. Abel estava lá clamando. Depois houve muitos outros mártires. Paulo foi um mártir, Pedro foi um mártir, e no Velho Testamento tantos foram mártires. Então todos os mártires estavam clamando debaixo do altar, debaixo da terra, clamando o seguinte: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas os nossos sangues que habitam sobre a terra? Até quando vai continuar essa injustiça, essa indiferença para com Deus, essa rebelião contra Deus, a pecaminosidade do ser humano? Até quando vai continuar isso? Até quando Deus vai ficar indiferente a isso? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Isso mostra que eles foram aprovados por Deus. A cor branca sempre representa justiça, pureza e aprovação. E eles disseram que repousassem ainda um pouquinho de tempo, ainda um pouco de tempo, um pouquinho mais de tempo, no 5º selo. Um pouquinho mais, olha, o 5º selo ocorre bem antes da grande tribulação. Espera um pouquinho mais e já a voz. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então tinha que completar um número lá. Então sabemos que número é esse. Você sabe que até hoje nos países comunistas as pessoas são martirizadas pelo Senhor. No país livre hoje não tem isso. Na Idade Média, muitos foram martirizados por causa do Senhor, por causa da Bíblia. Bom, o que eu vou falar agora vai chocar vocês. Talvez muitos de vocês vão sair daqui chorando. Eu vou tirar o amparo de muitos desses temas. Onde eles estavam clamando? Esses que estavam clamando eram quem?
eram os santos de Deus, os filhos de Deus, aqueles que viveram para Deus, foram martirizados, eram o povo de Deus, filhos de Deus. Hoje existe uma crença entre os cristãos de que quando um crente morre, quando um cristão morre, vai para o céu. Se vai para o céu, como é que eles estavam clamando debaixo da terra? Quando a primeira vez que eu ouvi isso, parece que tiraram o piso debaixo de mim. Eu caí. Mas eu estou confiando na palavra, realmente. Nós vamos ler alguns versículos para vocês. Eles não estavam clamando no céu. Até quando? Estavam clamando debaixo da terra. Onde eles estavam? Num lugar chamado Hades. Vamos ver os versículos. É muito interessante. Vamos ler Lucas 23. Quem trouxe a Bíblia hoje? Levante a mão. Quem trouxe a Bíblia hoje? Hoje mais gente trouxe a Bíblia. Muito bem. Então, quem trouxe vai poder tirar a vantagem disso, né? Vamos ler Lucas 23. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós não podemos estudar a palavra de Deus baseada na nossa tradição. A tradição nos cega. Nós temos que consultar o que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus. Por anos e anos vem vindo essa tradição. Sempre fui pregado, mas ninguém foi conferido na Bíblia se é realmente isso. A ideia de que alguém morre e vai para o céu vem dos budistas, vem dos índios, para as terras eternas, caçadúfaras, os índios norte-americanos, para os campos eternos de caça. E todas as religiões pagãs têm esse conceito de que quando morre, vamos para um lugar melhor. Indiferente se fez o bem ou o mal na terra. Os espíritas creem que há uma reencarnação. Inclusive, no domingo passado, o Gessé ligou para mim. Alguém passou um programa na Manchete, chamado o Grande Júri. E o assunto discutido foi a vida após a morte. Eles convidaram um monte de espíritos ali. E eles estavam falando sobre reencarnação. De que uma pessoa má vai se encarnar várias vezes até purificar o seu espírito. E uma pessoa boa parte para um mundo melhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Vamos ver. Lucas 23, versículo 43. Esse versículo é conhecidíssimo. Vamos ler o versículo 42 também. São os 2 ladrões que morreram e foram crucificados com Jesus. Um ladrão começou a blasfemar contra o Senhor, começou a falar um monte de coisas, de vitupério contra o Senhor. E a outra ladrão fala: peraí, nós estamos aqui porque nós merecemos. A gente é criminoso, nós merecemos isso, mas isso é que nada fez, ele é justo. Ele se voltou para o Senhor e falou: Senhor, versículo 22, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo 43, tome nota, Lucas 23, 43. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, paraíso, as pessoas pensam que quando a gente morre, o crente, quando morre, vai para o paraíso, vai para o céu. Agora vamos ver onde fica esse paraíso. Quando Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ler agora Mateus 12, 40. Tomem nota, né? Vocês que não têm Bíblia, tomem nota. Depois leiam em casa. Mateus 12, 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Começaram a história, né? Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites, onde? No coração da terra. Depois que Jesus morreu, ele não subiu para o céu. Ele foi para o coração da terra. E foi para lá que levou aquele ladrão. Hoje estará caminhando para ele. Ele desceu no Hades
do ladrão perdido com ele. O paraíso fica no coração da terra. Isso choca você? Quantos estão chocados? Levante a mão. Talvez você não queira levantar a mão, porque o choque não deixa você levantar a mão. Vamos ler mais um versículo. Atos 2, 24. Atos 2, 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Tá? A morte tentou reter o Senhor, mas não conseguiu. Versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra morte aqui, no grego, é Hades. Não deixará a minha alma no Hades. Jesus, depois que morreu, foi para o Hades. E ele ressuscitou, não ficou no Hades. Esse Hades fica no coração da terra. Vamos ler o versículo 31 também. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, outra vez no Hades, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então Jesus foi para o Hades, não foi para o céu. Não deixará minha alma no Hades, ali perto. E havia ali endemoniado. E era uma legião de demônios que estava lá dentro, esse endemoniado. E Jesus chegou perto. E os demônios sabiam. Se Jesus chegando perto, quer dizer instituição na certa. Então eles já se adiantaram. Olha o versículo 31. Quando Jesus perguntou, qual é o meu nome? Responderam ele, Legião. Porque tinham entrado em muitos demônios. Daí já começaram a rogar, por favor, não nos mande para o abismo. O abismo é a morada dos demônios. Então Satanás, quando desceu, quando lançaram na terra, ele pegou a chave do abismo, o poço do abismo, e abriu. Se hoje já tem demônio na terra, muitos demônios andam na terra, mas quando ele abriu o poço do abismo, vai sair uma fumaceira. Vamos ver se vai ler. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar. No meio da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Não veja só. Esses gafanhotos eram seres sobrenaturais. Esses seres que você hoje vê no filme de terror que não existem, vão existir naquele dia. E foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Eles são como escorpiões, como ferrões, e vão atingir diretamente aqueles que não têm o selo de Deus, que são os incrédulos, que não receberam Jesus. Eles vão receber o sofrimento na pele. Foi também dado, não que os matassem, se fosse morte, dá um tiro de misericórdia e me mata de uma vez. Não, mas que os atormentassem durante 5 meses. É dor por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião. Alguém aqui já foi picado por escorpião? Levante a mão. Não que... dói? É uma das piores dores que tem. É como se alguém injetasse uma agulha lá dentro. É uma dor excruciante. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Olha só, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Hoje a morte corre atrás das pessoas. Naquele tempo, está todo mundo correndo atrás da morte, a morte vai fugir das pessoas. Que sofrimento. 5 meses de tormento. O aspecto dos gafanhotos, agora vem um filme de terror aqui. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, os seus dentes como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro.
O barulho que as suas asas faziam, tinha asas até, era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões nas suas caudas. E ferrões nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Quem será esse anjo do abismo, hein? Quem será esse anjo do abismo? Alguém tem alguma ideia? Hã? Digam, quem que é? O anticristo. O anticristo é o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, que quer dizer destruição. E em grego, Apolion, que quer dizer destruidor. O anjo do abismo é o anticristo. Por que ele é o anjo do abismo? Eu vou dar em rápidas pinceladas. Detalhes vocês vão ter que ler no livro. E quem sabe no futuro mais distante nós vamos dar uma palestra sobre o anticristo, se vocês estiverem interessados. Nós não vamos entrar em detalhes. O anticristo vai ser a primeira reencarnação que vai haver nesse universo. Hoje não existe reencarnação. A Bíblia fala claramente: aos homens é dado, em Hebreus, aos homens é dado morrer uma só vez. E depois da morte, o juízo. Acabou. Morreu, vai para o Hades e esperar o julgamento. Vai para a cadeia e esperar o tribunal. O tribunal vai ser decidido. Ou é livre, ou vai para a penitenciária. Não tem reencarnação. Aos homens é dado morrer uma só vez, a Bíblia diz. E depois da morte, o juízo, o julgamento. Você lembra que a gente falou na última palestra sobre a continuação do Império Romano? O Império Romano vai voltar. Na verdade, hoje estamos vivendo uma cultura romana. O Império Romano já existe hoje. Desde o Império Romano até hoje existiu. Apesar da queda do Império Romano político, o Império Romano cultural existe até hoje. Também legal. Todo esse aspecto existe até hoje. Só que no tempo, um pouquinho antes do anticristo aparecer, vai haver uma restauração na Europa da esfera política do Império Romano. E o anticristo vai reinar exatamente no território onde existiu o Império Romano. O anticristo vai ser o último César do Império Romano. Só que antes dele, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai haver, na verdade, 2 anticristos. Um antes dos 3 anos e meio e outro depois. O que vem antes dos 3 anos e meio é um anticristo carismático, um político, cheio de habilidades, que falta hoje, tremendamente, não falta? Hoje não existe mais um Churchill, não existe mais um Stalin, não existe nem mais um Hitler, por mais maligno que tenha sido, mas ele era carismático, atraía multidões. Hoje só existem presidentes medíocres em todo o mundo, estadistas medíocres. Quando o anticristo aparecer, ele vai ser um homem carismático, vai atrair todo mundo, vai unificar toda a Europa, todo mundo vai atrás dele. E vai haver paz de verdade. A guerra vai parar. Daí o que vai acontecer? Ele vai ser o 7º César, que fala de Apocalipse. Eu também não vou entrar em detalhes. Tem Apocalipse, se não me engano, Apocalipse capítulo 17. Vai ser o 7º César. Só que ele vai ser assassinado aqui nos 3 anos e meio. Ser assassinado, ferido de morte. Um daqueles chifres vai ser quebrado. E quando ele for morto, todo mundo vai assistir na televisão. O corpo dele vai estar lá deitado. E nesse momento, Satanás cai na terra. Olha só. E abre o poço do abismo. Saem todos esses gafanhotos, que são gafanhotos endemoniados, seres de terror mesmo. E sai junto o anjo do abismo. Quem é ele? É o espírito do rei, do imperador Nero. O número 666.
Não vamos ter tempo hoje à noite também. Leia no estudo de Apocalipse, lá tem os detalhes. Cada letra do alfabeto hebraico tem um número. João falou assim, ó, quando ele escreveu, falou, ele não deu o nome direto, ele falou, quem tem sabedoria, entende. Ele não podia falar abertamente porque ele estava debaixo de Domiciano naquela época. O sexto César. Se ele falasse abertamente, ele seria morto. Então ele escreveu em código, codificou o nome. O alfabeto hebraico tem número para cada letra. E o nome César Nero, escrito em hebraico, e codificando em números, somados juntos, dá 666. Você sabe que Nero foi um dos Césares mais, foi o César mais maligno que houve. O espírito dele vai sair do abismo e vai reencarnar-se no corpo desse anticristo novo. Que a Bíblia fala, quando esse anticristo levantar, ele vai ser o oitavo César. Agora eu vou explicar rapidinho. O sétimo César morre. O espírito de Nero entra nele. Quando ele levanta, é a mesma pessoa por fora, mas ele na verdade é o oitavo César. E caminha para a destruição, porque ele só vai durar 3 anos e meio, a Bíblia diz. E quando ele levantar, a voz vai ser igual, mas ele é só uma pessoa mudada. Ele vai firmar aqui um pacto, uma aliança com o povo de Israel por 7 anos. O povo de Israel vai ter liberdade para adorar a seu Deus no templo, que ainda não foi reconstruído. Mas aqui já vai estar reconstruído o templo. Todo o material está pronto. Então o povo judeu vai oferecer todo o sacrifício. Mas no meio dessa semana vai acontecer isso. E o anticristo, o que vai fazer? Ele vai invadir Jerusalém, vai proibir a adoração a Deus e vai levantar a sua imagem, a imagem do anticristo, com todos os recursos da cibernética. Esse vai ser um ídolo que vai falar. E parece que tem vida dentro. Vai ter inteligência artificial. E vai falar. E vai colocar essa imagem no santo dos santos, lugar mais sagrado do templo. E o falso profeta, que é outro choque, né? Também não vamos falar hoje, ele vai sair do mundo afora para levar as pessoas a adorar a imagem da besta e a inscrever a marca da besta nas frontes da mão. Essa marca é um 666. E quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar, vender, fazer negócio, nada. Vai ser uma situação tremenda dor para os crentes ficarem, porque eles sabem que não podem adorar a besta. E todas essas tribulações, essas calamidades vão cair sobre aquela que tem a marca da besta. A grande tribulação não é para os crentes, mas é para aqueles que têm a marca da besta. Mas o crente que optar por colocar a marca da besta para poder comprar e vender, vai sofrer a mesma coisa. Tá? Então, esse anjo do abismo é o anticristo. Ele vai perseguir os cristãos, os judeus. Vamos continuar. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Vem ainda 2 ais. Com relação à grande tribulação, quer dizer, a grande tribulação propriamente dita, começa oficialmente aqui com a 5ª trombeta. É aqui que começa a grande tribulação. Porque os homens começam a sentir na pele, né, as calamidades. E a grande tribulação não são 7 anos. São 3 anos e meio. Isso está bem claro, tá? Na Bíblia usa esse termo, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Tudo são 3 anos e meio, tá? A 6ª trombeta, vamos terminar agora. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 3ª parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Que número é esse?
200 milhões de soldados. Eles vão matar a terça parte dos homens. Quando fala aqui, para a hora, o dia, o mês, o ano, não quer dizer o ano X, o mês X, o dia X e a hora X. Então, naquela hora vai matar isso aqui. Não. Quer dizer, vão começar a matança. O pessoal vai dizer, puxa, essa calamidade vai durar só uma hora, não vai? Passou a hora, continua. Puxa, vai durar um dia só, não vai? Passou um dia, continua. Vai durar um mês só, não vai? Não. Durou um ano, mais um ano. Então durou um dia, uma hora, mais um dia, mais um mês, mais um ano. Foram 13 meses, um dia e uma hora. São 200 milhões de cavaleiros. Isso aqui, na verdade, esse sexto selo, essa sexta trombeta, está preparando o caminho para a sexta taça. Na sexta taça, um anjo vai derramar a taça. Quando derramar a taça, o rio Eufrates vai secar. E 200 milhões de cavaleiros vindo do Oriente. Onde que tem tanta gente? Só no Oriente vai ter tanta gente. E a Bíblia fala claramente, quando fala da sexta taça, em Apocalipse, capítulo 16, que esses 200 milhões de cavaleiros virão do Oriente. Eles vão se reunir num lugar chamado Armagedon, onde vai ocorrer a última batalha dessa era. Vão vir os exércitos do Anticristo, da Europa, os exércitos russos do norte, os exércitos 200 milhões de cavaleiros do Oriente. Vão todos se reunir contra Israel. Para exterminar o povo de Deus. Então, esses 200 milhões de cavaleiros vão viajar, agora você vai entender, para chegar daqui até aqui, vai haver uma duração de um dia, mais um mês, mais uma hora, mais um dia, mais um mês, um ano. Vai levar 13 meses, um dia e uma hora, para eles virem do Oriente até o lugar onde vão se reunir para a batalha. E nessa passagem de 13 meses e um pouco, eles vão matar a terça parte dos homens. Vamos continuar. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas pareciam com serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, olha só, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Aqui não fala mais sem falar, porque esse ídolo fala. Tá? Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então aqui, a sexta trombeta é o julgamento adicional sobre os homens. E é o miolo da grande tribulação. E é a continuação da grande tribulação, e tem esses 200 milhões de cavaleiros. Já chegando no final, vem a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo. A sétima trombeta inclui um monte de eventos. A sétima trombeta é o encerramento da grande tribulação. Então aí tem coisas positivas e negativas. Então nós vamos ler algumas coisas positivas e também negativas. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Isso é positivo? É. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que quer que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, no tempo determinado para serem julgados os mortos, para te dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu.
E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A arca da aliança foi vista. É o estabelecimento do reino eterno de Deus. É o prenúncio do milênio que viria. Agora, esses relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada são o aspecto negativo da sétima trombeta. São as 7 taças, que são, como eu vou dizer, a dose final da ira de Deus. Nessas 7 taças, o conteúdo é a ira da cólera de Deus. Quando Deus derramar 7 taças, a cólera de Deus terá passado. E é um castigo adicional para os adoradores do anticristo. Agora, rapidinho, estava contando, aqui nós temos o arrebatamento dos vencedores. Eles vão ser arrebatados, os mortos primeiro e os vivos vão ser levados ao terceiro céu. E eles vão começar uma viagem junto com Cristo, até as nuvens, por 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, vai ocorrer a grande tribulação, que nós já vimos. Aqui no finalzinho da grande tribulação, quando soar a 7ª trombeta, que é a última trombeta, os crentes mortos, que não eram vencedores, que não foram vencedores, vão ser arrebatados. Vão ressuscitar, vão receber um corpo glorioso e vão ser arrebatados. E em seguida, os que estiverem aqui na terra, os vivos, vão também receber uma transfiguração do seu corpo e vão ser arrebatados. E vão se encontrar com os vencedores que vêm do céu, nas nuvens, onde haverá um julgamento. Esse é o primeiro julgamento que vai haver. O julgamento começa na casa de Deus. Rapidinho agora. O julgamento é para decidir se você, como crente, vai entrar no milênio, nas bodas do Cordeiro, para desfrute, ou você que é derrotado, que não andou segundo a vontade de Deus, vai ser jogado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. É ali que haverá o julgamento. Vocês conhecem a parábola das 10 virgens? Vai ser decidido se você é uma virgem prudente, que tem azeite nas suas vasilhas e nas lâmpadas, ou você é uma virgem nécia, que só tem azeite nas suas lâmpadas, mas não tem nas suas vasilhas. Você vai ser julgado de acordo com o talento que você teve. Se você enterrou o seu talento ou multiplicou o seu talento. Se você serviu a Deus adequadamente. Os vencedores vão entrar no reino milenário. Eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Os derrotados vão ser jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, onde eles vão sofrer por 1000 anos o dano da segunda morte. Apocalipse 20 fala que o dano da segunda morte é o lago do fogo. Mas quem for derrotado como cristão não vai ser jogado no lago do fogo, porque a salvação é eterna. Todos vocês que são crentes, vocês estarão na Nova Jerusalém. Mas a questão é onde você vai estar no milênio. Nas bodas do Cordeiro, no reino milenar, ou você vai estar fora, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, sendo tocado, queimado. Se um dia você estiver falando, ué, não é para eu estar aqui, era para ter sido julgado aqui. Como é que eu estou aqui? Você dançou. Você achava que Deus entrou em você e recebeu Jesus, mas na verdade não. Você achava que você era um crente de verdade, mas não é. Todos vocês precisam ter a certeza da salvação, que Jesus realmente entrou em você. Você recebeu Jesus de verdade. Porque uma vez que você recebe Jesus de verdade, de maneira nenhuma você vai se encontrar aqui no grande trono branco. O grande trono branco é reservado para os incrédulos. Daí o que vai acontecer? O Hades vai devolver todos os mortos. O mar vai devolver todos os mortos. E todos os grandes e pequenos vão estar diante do grande trono branco